pães. Tomou um pão. E após ter tomado aquele pão, abençoou-o. E são pães grandes, redondos, como até hoje se come no Oriente Médio. E o partiu. É um pão que você rasga. Vai rasgando em pedaços. Parece uma pizza média. Vai rasgando. O partiu e o deu aos discípulos. Estavam ali homens e mulheres, dizendo: tomai e comei, peguem e comam, peguem, pedacinho para cada um, peguem e comam. E disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E não significa que aquele pão virou em carne e sangue de Jesus, como eu me lembro quando eu era criança lá no Amazonas, e eu fui batizado tanto na igreja católica quanto na igreja presbiteriana, porque os pais tinham religiões diferentes quando eu nasci. Então eu cumpri os ritos dos dois lados, como uma criança. Sem nem me dar muita conta do que estava acontecendo. Pois bem. Mas eu me lembro muito bem, me deixou até traumatizado aquele negócio de que, eventualmente, eu ouvi os adultos dizendo que não se podia pegar daquele pão da Eucaristia, chamado de hóstia, porque se você comesse sem ter se consagrado, sem estar preparado, sem ter sido dado pelo profissional da religião, no caso o sacerdote, padre, e você comesse, aquilo ia virar carne, sangue, iria ser derramado da sua boca. Era um negócio vampiresco, esquisito, bizarro, estranho. Eu ouvi aquilo ali e digo: meu Deus, que negócio mais esquisito isso aqui. E eu pegava, olhava para aquilo e dizia: parece ter uma cara de gostoso. E olha, eu, conquanto nunca tenha frequentado igreja católica, toda vez que eu podia, e tinha uma chancezinha, depois que eu estava maiorzinho, eu passava do lado de uma igreja católica que eu via a Eucaristia lá, não era a Eucaristia, a sacristia, embora seja uma Eucaristia, a sacristia aberta, com alguns amigos, eu entrava. E tinha alguns padres jovens, até seminaristas, assim, meio bacanas, e a gente dizia: a gente quer comer uma hóstia, e vem cá. Aí o cara ia e dava umas hostezinhas pra gente. Eu gostava do gostinho. Aí o pessoal dizia: você é papa hóstia. E eu adorava. Eu digo: se tiver que ter papa hóstia para de vez em quando passar por aqui e comer essa comidinha, essa hostinha suave. Já na igreja presbiteriana não se dizia. E aquele pão, que não era apelidado de hóstia, era chamado só de pão mesmo, e era cortadinho pequeno, e vinha numa bandeja, não era o corpo de Cristo. Se você comesse, não ia virar carne nem sangue na sua boca. Eles diziam que era só uma simbolização, mas que tinha sido separado do uso comum, separado do uso para comer, como pão normal. E tinha, por causa dessa separação, se transformado num pão consagrado, e que só podiam comer os crentes adultos ou os adolescentes que tivessem feito profissão de fé, e só os que fossem batizados. Quem não preenchesse esses critérios, ainda tinha mais um, e que estivesse em plena comunhão de frequência, dízimo, participação na igreja local.
na paróquia local. Aí você teria acesso. Se você não fosse presbiteriano, fosse batista, assembleiano, metodista, luterano, mas estivesse visitando, eles perguntavam: se você não é desta congregação, mas está em plena comunhão com qualquer igreja evangélica no Brasil ou no mundo, sinta-se convidado, desejando participar da ceia do Senhor. E aí na igreja presbiteriana se dizia: porque essa ceia não é da igreja presbiteriana, esta ceia é do Senhor. Na igreja batista eu levei um susto quando eu fui a primeira vez garoto, num culto batista, e chegou a hora da ceia, e eu vi o pastor, não vou nem dizer o nome dele, depois que eu me converti, acabamos anos depois ficando até bons amigos, e ele me convidou várias vezes para ir pregar lá na igreja dele. Hoje eu acho que ele já é um senhor falecido, faz muitos anos que eu não vejo, mas eu fiquei assustado quando eu ouvi dizer: essa é a ceia da Igreja Batista. Só podem participar da mesa do Senhor os que são membros desta congregação batista, ou eventualmente de outra igreja que faça parte da mesma convenção batista brasileira. Se não fizer, sentimos muito, mas você não tem acesso à nossa mesa, porque é uma mesa batista. Eu já fiquei chocado com aquilo ali. Depois eu fui vendo nas outras igrejas, era mais ou menos a mesma coisa. Era para o pessoal da agremiação, da torcida organizada, aquela mesa. Nesse sentido, a igreja presbiteriana era muito mais generosa. Assim como a igreja episcopal, que não fazia acepção de pessoas que quisessem participar. Boa parte das igrejas luteranas também eram mais abertas para acessibilidade de quem desejasse, mas é assim que funciona no meio religioso. Você tem que ser membro da agremiação, porque aquele pão nem é o pão da transubstanciação católica, onde o pão vira carne e sangue, literalmente, a ponto de haver essas superstições de se comer pode derramar sangue na sua boca, como era no passado. Hoje em dia, esse papo ficou tão furado que eles não falam mais no assunto, mas era assim até não tanto tempo atrás, dependendo do grupo. E na igreja evangélica continua tudo como dantes no quartel de Abrantes, exceto aqueles que no curso dos anos receberam a minha influência, porque eu nunca pratiquei isso. Desde que eu comecei a ser pastor presbiteriano, na década de 70, lá em Manaus, e juntamente com meu pai, na mesma igreja, que a gente abria a ceia para quem quisesse participar. Crianças não podiam na igreja presbiteriana, mas nós nunca tiramos o pão da mão de uma criança que fosse lá e pegasse o pãozinho. Papai e eu tínhamos combinado, nós nunca iremos dizer não para uma criança. Se tem alguém aqui entre nós que pode participar desse momento com toda a pureza de coração, são as crianças. Também nunca impedimos uma pessoa que não tivesse entendido direito aquele processo e que, mesmo não sendo evangélico, presbiteriano, ou membro da igreja ou de qualquer outro grupo, tanto fazia, tivesse toda a vida espontaneamente estendido a mão e apanhado. Nunca proibimos. Nunca. Quem faz isso com coração espontâneo tem que ser tratado com o mesmo respeito espontâneo com o qual ele agiu. E sempre assim foi o nosso comportamento, do meu pai e o meu, todos os dias da minha vida. E hoje eu vejo vários lugares onde a situação de participação da ceia ficou muito mais acessível para quem quer que queira. Mas no passado
Era um psicotécnico espiritual, era um psicotécnico religioso, era um Enem, era um vestibular, era uma prova de admissão. Você tinha que ter passado pelos pré-requisitos para estender a sua mão. Veja como a religião não carrega nada do DNA de Jesus. Nada. Nada. Porque Jesus, conquanto isso aqui não tenha sido feito num lugar aberto, para milhares de pessoas, e sim para uma comunhão íntima de amigos, não houve ninguém proibido, nem Judas. Judas foi o primeiro a comer quando Jesus pegou o pão, molhou no vinho e botou na boca de Judas, que comeu e saiu para trair. Então, não havia esse rigorismo, porque não havia sagrado, aquele pão não era sagrado. Sagrado, vou repetir pela bilionésima vez, é uma invenção da religião. Essa é uma palavra religiosa que vem de sacro, sagrado, tanto quanto sacrifício, vem de sacro ofício, o ofício sagrado, o ofício sacramental, o ofício do sacerdote, é o sacro ofício. Tanto é que o que não é vida dedicada ao sacerdócio religioso é chamada de vida secular. E a vida dedicada ao serviço religioso é a vida do ministério sagrado. É a vida no sacro. Agora, em Jesus, ninguém foi convidado a viver nem o sacro nem o sagrado. Todo mundo foi convidado a viver, olhando para tudo mais na vida como coisa santa. Eu disse a vocês já muitas vezes que o sagrado é uma invenção do homem. Deus age na santificação de todas as coisas que ele criou. Tudo que ele criou é santo, nada é sagrado. Tudo que ele criou é santo. E é santificado pelo nosso olhar, pelas nossas ações de graça, pela nossa alegria de participação, pela nossa pureza e espontaneidade. Tudo é santo. Tudo é santo.